Vamos a ponernos más serios, porque la verdad que lo que está sucediendo en Brasil es dantesco, ¿no? Uno ve esas imágenes y dice, no hace mucho las teníamos en Rosario. Las teníamos en Rosario, y da la impresión que en cualquier momento puede volver esto a Rosario, porque todos sabemos que los barrios más pobres de Rosario se sigue vendiendo estupefacientes, y que en todo caso paró la disputa territorial por una suerte de pacto, una suerte de acuerdo, como quieran llamarlo, pero por eso paró, no porque se haya solucionado el problema de raíz. Bueno, el número de muertos en Río de Janeiro ya superó los 130 muertos, la cosa está muy complicada y básicamente tiene que ver con un operativo que llevó adelante el Estado a través de su fuerza de seguridad y bueno, se encontró con la férrea resistencia de los narcos, del Comando Vermelho, más precisamente, que derivó en esto. Una cosa, la verdad, bueno, habría visto las imágenes verdaderamente, ¿no? Una cosa dantesca. Al respecto, para que nos ilustre más sobre lo que está sucediendo allí en el hermano país brasilero, vamos a hablar con Paulo Roberto. Paulo Roberto es especialista en inteligencia estratégica, tiene una formación en gestión pública, es consultor de inteligencia estratégica también y tiene 23 años de experiencia en inteligencia de la seguridad pública. ¿Cómo estás, Paulo? Un gusto hablar con vos. Olá, como estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acá no sé si también ustedes, pero bueno, gusto hablar con vos, que nos puedas ilustrar un poco sobre lo que está sucediendo allí, pero nos interesa tu expertise. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿No? Bueno, nosotros, no sé si estás al tanto, en Rosario, hasta no hace mucho tuvimos una situación similar y nos da la impresión, y viendo esas imágenes, que esto puede venir en cualquier momento a la ciudad cuna de la bandera argentina. Sim, o meu espanhol não é muito bom, vou falar em português, pode ser? Sí, 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 te entendemos, te entendemos. Ok. Então, essa situação no Rio de Janeiro, ela não é uma coisa de agora, que começou há pouco tempo nesses governos. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, conheço bem a realidade de perto. E então, posso lhe afirmar que, pelo menos, nos últimos 40, 50 anos, já está nessa situação Rio de Janeiro. Ujú. Então, a estrutura do crime organizado no Rio de Janeiro se potencializou de modo muito, muito, muito forte. Então, hoje, o crime organizado, ele cresceu, se estruturou, então tem muito dinheiro, muito armamento e Ajá. tem outros negócios paralelos de seu interesse. E hoje não é uma organização criminosa somente do Rio de Janeiro. Então, hoje já é uma organização criminosa internacional. Ujú, ujú. Vos, Assim, vos pelo hoy que a estás viviendo en Brasilia, por lo que me dijiste. Ahora, ¿por qué cunde el narco en las favelas, que acá serían nuestras villas miserias, ¿no? ¿Por qué, o los morros en otros lugares de Latinoamérica? ¿Por qué cunde el narco? ¿Por la pobreza, por la exclusión, esto que se dice habitualmente, o por otra cosa? ¿Por qué el narco se termina refugiando en estos lugares que entiendo que la mayor parte de la gente debe ser gente trabajadora y gente que quiere progresar mediante el sacrificio, no tomar el atajo y convertirse en narcotraficante, ¿no? sim. Então, uma das motivações do empoderamento do narco naquela região de favela, temos algumas questões que nós podemos elencar. Uma, que eu acredito que seja a principal de todas, a ausência do Estado. Claro, ausencia del Estado. O Estado não consegue se fazer presente naquela comunidade. Então, um outro grupo toma conta, com a força, com violência. Segundo, o, pela, aí agora é consequência da ausência do Estado. Como consequência, então você não tem oportunidades, você não tem estudo, você não tem acesso à saúde, à segurança pública. Começa toda uma consequência da ausência do Estado naquele local. Mm, Então, isso em qualquer lugar do mundo, a gente percebe esse ponto em comum. Toda vez ou todo local que o Estado se ausenta, se limita de estar presente, abre porta para organizações criminosas tomarem conta daquele local.
e as pessoas, a população, são vítimas disso. No, y encima el Estado cuando entra a contener una situación entra de la forma violenta como la que entró en Río de Janeiro. ¿Era la forma este operativo, era la forma de ingresar así? O se podía ingresar de una forma que no generara tal reacción? Si bien es verdad que fue inesperada, ¿no? Pero si se podía haber hecho las cosas diferentes, digamos, para Sim, evitar tantas muertes. sim, a operação, aquele tipo de operação é uma zona de guerra. É Ujú, uma zona de guerra. Então, quando você vê o armamento dos bandidos, são um armamento de guerra. ujú. Então, o que pode se fazer para evitar esse tipo de operação é antes disso. Aí eu volto ao ponto anterior. O Estado tem que se fazer presente antes para não chegar àquele ponto. Porque ali é confronto, ali é guerra. Podemos discutir se a operação foi bem executada, planejada. Tá, isso é uma outra situação. Podemos fazer isso. Mas antes disso, a gente tem que entender que ali é um local de domínio que dificilmente, sem a força, você vai conseguir resgatar aquilo. Ujú. Uma coisa que também nós podemos observar é que tudo está linkado às drogas, ou parte, o princípio disso. Ok? Sim. Mas uma coisa me chama a atenção: o armamento. Essas armas não são armas, a grande maioria não são armas fabricadas no Brasil. Ujú. E essas armas vêm de onde? Como que elas chegam de tão grande volume? Por que que está passando? Vem de onde? Aí nós temos fronteiras comuns, nós temos Argentina, Paraguai, Bolívia, Ujú. várias fronteiras. Então nós começamos a tentar agora para o segundo ponto. As nossas fronteiras precisam ser mais seguras. Claro. Porque aí sim é uma coisa que pode ser binacional. Então, assim, eu observo que o crime organizado ou a violência em Rosário, por exemplo, tem aumentado bastante, de maneira estruturada. O que está fazendo? O que está sendo a mudança? O que está motivando isso? O que está motivando? Então, são talvez espelhamentos que a gente possa fazer e começar a discutir antes que chegue nesse ponto de um Rio de Claro. Janeiro. Claro. Que estén distanciados, digamos, o tengan ideologías diferentes, tanto el Estado Nacional o el gobierno de Lula con el gobernador de Río de Janeiro, posibilitó que los narcos les fuera mejor, digamos, y pudieran repeler este operativo. Não compreendeu o final. Sí, a ver, porque tiene ideologías diferentes y formas de accionar diferentes, tanto el Estado Nacional o el Estado federal, como le dicen allá, el de Lula, como el del gobernador de Río de Janeiro, digamos, ¿no? Que hayan actuado por su cuenta, primero el gobernador de Río de Janeiro y después Lula, hizo que los narcos, bueno, les fuera más fácil la situación para repeler el operativo y poder, bueno, hacerle frente directamente al Estado. A questão é uma questão de uma política pública nacional. Então, nós temos divergência de Estado para Estado, de políticas públicas que são implementadas em cada Estado. Então, Ujú. hoje, nós temos um governo federal que tem uma visão de uma política pública e nós temos alguns estados que têm outra visão de políticas públicas. Nesse caso, não vamos nem entrar no mérito se é certo ou errado aquela ou a outra, mas sim o fim que a gente observa que não está dando resultado. E quem está sofrendo é a população há décadas. Há décadas. Então, eu penso que é um problema crônico Ujú. que deve ser discutido, sim, a nível federal e com políticas estruturantes. Estruturantes. E não adianta, isso não vai se resolver só com a força, só com a polícia. Isso não é um problema de polícia. Por Ujú. exemplo, em 2010, naquele mesmo local, houve uma invasão do Muro do Alemão. Houve uma pacificação muito maior do que essa, inclusive. Ujú. E foi resolvido. Se eu não me engano, o chefe da segurança naquela época era o Beltrame. E ele falou uma frase que perpetuou. Ele falou: pronto, a polícia tomou o morro, tiramos os traficantes daqui. Agora o Estado precisa vir. Isso foi em 2010. E ele estava certo, porque o Estado, como não chegou,
voltou tudo que era e ficou pior ainda. Ujú. Então, quando a gente fala em essa situação de narco, essa questão de criminalidade, não é só um problema da polícia. Não é a polícia que vai resolver isso sozinha. É o Estado como um todo que ele tem que resolver em todas as áreas. Ujú. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, Paulo, pero quería que nos des una opinión si pensás que esto puede trasladarse a Rosario. En Rosario vivimos horas muy aciagas, en su momento muy oscuras, con trabajadores asesinados salvajemente, incluso filmados, ¿no? Estos hechos, gente mutilada, partes de cuerpos, una cosa dantesca digamos, tachos de basura, en contenedores de basura. ¿Pensás que esto puede trasladarse a Rosario? Porque además se habla de relación, no solamente del Comando Vermelho, sino del otro también, que es el primer Comando Capital con bandas narcos rosarinas. Sim, é um padrão das organizações criminosas tomarem o território e expandir, expandir. Nós vimos isso na Colômbia, vimos isso na Bolívia, vimos isso no Equador, vimos isso há muito tempo no Brasil. Se existe uma correlação com o crime organizado, fatalmente o caminho seria esse. Então o Estado ele precisa tomar providências para secar as organizações criminosas. E uma das maneiras que pode fazer isso é através do financeiro, porque o crime é movido ao financeiro. Então, quando seca o financeiro, ele não tem tentáculos, ele não tem mais como segurar. Então, ele vai ter que sair para outro local. Hoje nós Cortar, estamos. o sea, cortar en lo que se llama el blanqueo de dinero, acá le decimos blanqueo, no sé cómo le dicen Isso, allá, que es la plata del narco puesta en el circuito legal. sim, aham, cortar la plata, do crime organizado. Ajá, Esse é o principal artéria de manutenção do crime organizado. sí, claro. Y en cuanto a ferocidad, en cuanto a el accionar de las bandas rosarinas, ¿se le parecen en algo a las que existen allí en Brasil y estas de Río de Janeiro, de Sao Paulo? ¿O estamos muy lejos de tener esa estructura, de tener esa organización y de estar pertrechadas de esa forma? Eu acho que eu entendi. Me perguntou se a questão em Rosário tem a mesma estrutura do Claro, crime si están cerca, son parecidas o pueden llegar a parecerse a ellas en cuanto a su accionar, lo que vos has visto desde allá, ¿no? Sobre lo que pasa en Rosario. Podemos, o mejor dicho, nuestras bandas narcos se pueden convertir en el Comando Vermelho, se pueden convertir en el primer Comando Capital, o no ves cercana esa posibilidad. de alguma forma existe a possibilidade. Mm, Porque, como falei anteriormente, o crime é transnacional. O crime organizado é transnacional. Hoje nós vemos uma preocupação do governo americano. Então, por quê? Porque o Comando da Capital, o Comando Vermelho, já está em solo americano. Então, uma coisa que nós achávamos que era impossível está acontecendo. Então, não ficaria surpreso se não teria tentáculos dentro dos nossos países vizinhos, inclusive a Argentina. ujú. Mas é uma questão de proporção. Mas, como você falou, nota-se que o crime está aumentando de uma certa maneira. A pergunta é de qual estrutura que ele está se baseando, como está sendo feito isso. Aí sim a gente poderia fazer uma correlação com o crime organizado do Brasil. Hoje eu não poderia precisar para você se tem essa ligação ou não. Teria que ver mais de perto. Ujú. Te agradezco enormemente estos minutos, Paulo, y bueno, esperemos mejore la situación y bueno, dejen de haber muertes, ¿no? Cesen las muertes. Muchas gracias. Obrigado, muitas graças. Gracias, saludos.